Bom dia, irmãos. Estamos mais uma vez juntos para estudar a palavra de Deus. Estou sentindo saudade dos irmãos, saudade de nos reunirmos como igreja de Cristo. Espero que você também esteja sentindo, que você se lembre que a igreja de Cristo e que a reunião, a comunhão dos santos é um presente de Deus para a nossa vida. Então, não goste de ficar longe da igreja, não goste de passar tempo longe do povo de Deus, não é? Sinta saudade também. Peça ao Senhor, Senhor, enche meu coração de saudade dessa comunhão santa que nós temos como Igreja de Cristo. Nós continuamos estudando Reis e hoje vamos estudar a Segunda Reis, continuar no capítulo 6 até o capítulo 7. Nós terminamos no capítulo 6, o verso 23, quando Eliseu leva os exércitos assírios cegos, porque Eliseu pediu ao Senhor que os cegasse, e Eliseu, guiando eles, leva-os até o meio de Samaria, e lá Eliseu pede que os olhos deles se abram, e quando os olhos deles se abrem, eles veem que estão no meio dos inimigos, no meio de Samaria. E o rei de Israel diz: matá-los-ei, meu pai. E Eliseu diz: não, você vai alimentá-los, porque essa vitória não foi sua. Então, alimente-os e mande-os de volta para a Síria. O texto bíblico, no versículo 23, diz que da parte da Síria não houve, a partir daquele dia, mais investidas contra a terra de Israel. Mas o versículo 24 diz que a Síria, depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, subiu e sitiou a Samaria. Irmãos, alguns estudiosos dizem assim, não é uma contradição, porque de fato não houve mais investida, o que houve foi um sítio. Irmãos, mas lembra de uma coisa, os homens não são confiáveis. O que a Síria prometeu ou quis fazer de não mais investir contra Israel não é segurança, a nossa segurança está em Deus, não está em homens. Eu não vou ler o texto todo para os irmãos, mas os irmãos vão ler em casa, por favor, mas eu quero contar aos irmãos a história. O que aconteceu? Diante desse sítio, a Bíblia diz que Israel começou a ter grande fome. E a fome foi tão grande que Israel, a cabeça de um jumento, que era um animal imundo para o israelita, imundo, ele não comia jamais aquele animal. A cabeça de um jumento estava sendo vendida por 1 quilo de prata, mais ou menos. Tal a fome de Israel. E um dia o rei de Israel estava passeando e uma mulher chamou: socorre-me, meu pai. E o rei disse: se Deus não está te socorrendo, o que eu posso fazer por você? Não é? Não é assim que às vezes nós nos sentimos: eu não posso fazer nada por ninguém, eu não tenho nada para ajudar você. E às vezes uma simples palavra, um abraço é a ajuda que a pessoa precisa, não é? Mas aquela mulher disse para o rei: eu combinei com minha amiga que nós comeríamos nossos filhos. E então ontem matamos o meu filho, cozinhamos e comemos. E hoje ela escondeu o filho dela para que não comamos. Então ajuda-me. Diante disso, o rei rasgou as suas vestes, e a Bíblia diz, no versículo 31 do capítulo 6, que o rei disse assim: me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar sobre os ombros. E foi até Eliseu. Quando ele chegou lá, Eliseu disse para ele: amanhã, a essa hora, o Senhor trará fartura sobre Israel. E o capitão que estava com o rei disse: ainda que o Senhor fizesse as janelas do céu se abrir, poderia suceder isso? Diante da incredulidade daquele homem, a Bíblia diz que Eliseu disse para ele: diante da tua falta de fé, tu verás, mas tu não comerás. Tu não comerás. E a Bíblia diz que alguns leprosos estavam ali em Israel, fora das portas de Samaria, e eles decidiram ir no arraial dos sírios ver se conseguiam alguma comida. E foram à noite,
E a Bíblia diz que Deus mandou um barulho como o barulho de cavalos e carros, e os exércitos assírios pensaram: Israel contratou exércitos de outras nações e eles estão vindo contra nós. E eles se levantaram, abandonaram tudo, suas capas, suas roupas, e fugiram. E quando aqueles leprosos chegaram ali, o arraial estava vazio, estava vazio. Irmãos, tem lições preciosas nesse texto. Lições sobre a falta que nós não podemos confiar em homens, que a nossa confiança não pode estar em homens. Lições sobre a incredulidade do homem, um homem que viu tantas coisas que Deus fez em Israel e continua incrédulo, como muitas vezes nós também. Quantos de nós temos recebido bênção, bênção, bênção sobre bênção e respondemos a nosso Deus com incredulidade, com indiferença, com falta de amor, com falta de dedicação. Todos os dias pedimos mais bênçãos e todos os dias prometemos ser pessoas diferentes para a glória de Deus e, no entanto, nos mantemos incrédulos, infiéis, distantes do nosso Deus. Mas hoje eu quero falar para o irmão sobre notícias. Notícias e o que elas fazem conosco, não é? O texto bíblico diz que o rei de Israel recebeu uma notícia ruim. Aquelas mulheres contaram para o rei a que ponto Israel tinha chegado diante da fome. A que ponto o ser humano chegou, o povo de Deus chegou diante daquela fome. E quantas vezes, irmãos, diante da necessidade, nós nos corrompemos também como servos de Deus e nos afastamos de Deus. Notícias ruins chegam a todos nós. Notícias ruins chegarão e já chegaram à sua porta. A pergunta, irmãos, nos mantemos fiéis ao nosso Deus, mesmo diante da adversidade? O rei de Israel colocou a culpa do profeta Eliseu. Nós muitas vezes colocamos a culpa em Deus. Deus não se importa conosco. No nosso culto doméstico, a Mariene, minha irmã, ela sempre traz uma história sobre o versículo que nós lemos, que meu pai, ou mamãe, ou Magui recitam. E ela nos compartilhou uma história de um homem que estava na barbearia e o barbeiro disse para ele: olha, eu acho que não existe Deus, porque se existisse Deus, não existia tanta miséria, tanto sofrimento, tanta maldade no mundo. E aquele homem, que era um homem de Deus, ficou pensando naquilo e não disse nada. Saiu da barbearia e ali na porta tinha um mendigo, sujo, barbado, com cabelo grande. E ele chamou aquele barbeiro e disse: você sabe, eu estou pensando e eu acho que não existem barbeiros. E ele disse: você é doida? Claro que existe barbeiro, eu sou um barbeiro. Ele disse: não pode existir barbeiros, porque se existissem barbeiros, esse homem não estaria nessa situação, barbado, cabelo grande, sujo. Não estaria. Aí o barbeiro disse para ele: existem barbeiros, ele simplesmente não me buscou. Se ele viesse aqui na barbearia, eu cortaria o cabelo dele e faria a barba dele. E ele disse: é verdade, assim também é com Deus. Deus existe, mas os homens não têm buscado esse Deus para serem diferentes, meu irmão, para viverem diferentes. Deus é a esperança, é a única esperança para a humanidade. E o texto bíblico, a Bíblia é tão preciosa, não é? E a Bíblia diz em 2 Crônicas, um texto muito conhecido nosso, os versos 13 e 14, dizem assim: se eu cerrar os céus, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Notícias ruins. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, se eu mandar os gafanhotos para destruir a terra, consumir a terra, se mandar a peste sobre o meu povo, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Notícias ruins, meu irmão, sempre chegarão à nossa porta, mas a pergunta é: como estamos reagindo a essas notícias e essas circunstâncias tão ruins, tão cruéis que chegam diante de nós? Porque no mundo tereis aflições. A Bíblia diz que a esposa de Jó
vendo todo o seu sofrimento e amargurada por toda a dor que se abateu sobre ela e sua família, ela diz para Jó: amaldiçoa teu Deus e morre. E Jó disse: recebemos o bem de Deus, por que não receberíamos também o mal? Não deixe que as notícias ruins, que as tristezas da vida abalem a sua fé, mas essa fé só não será abalada se você buscar ao Senhor de todo o seu coração, porque nós não temos forças para ficar firmes nos dias maus. Por nós mesmos não temos, irmãos. Mas notícias boas também chegam diante de nós. O texto bíblico diz que aqueles leprosos, eles foram ao exército, ao arraial dos sírios, e quando eles chegaram ali no arraial dos sírios, a Bíblia diz que eles viram toda aquela fartura. E eles disseram no versículo 9, o capítulo 7 diz: então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperamos até a luz da manhã, seremos todos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Eram leprosos, homens vivendo dias difíceis. Além da fome, eram leprosos, imundos. Eles não podiam ficar perto da sua família, eles não podiam ficar perto do povo de Israel, eles eram botados à parte, eram mandados para fora das cidades, muitas vezes porque eram imundos. Mas apesar da luta daqueles homens, da dor e do sofrimento daqueles homens, eles dizem: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. Não fazemos bem, irmãos, quando nos calamos de contar às pessoas das boas novas de salvação, quando deixamos de contar às pessoas das boas novas do Senhor, quando deixamos de compartilhar no grupo as boas novas, a gratidão por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, a resposta de oração, como paramos de fortalecer nossos irmãos e dizendo: o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem me socorrido, Ele socorrerá você. Ele socorrerá você. Tem um filme lindíssimo que eu assisti há uns dias atrás, e o nome dele é Milagres no Paraíso. E tem uma menininha, Anabel, que ela é detectada um problema grave de saúde, sem esperança, e ela é internada ao lado de uma outra garotinha que está com câncer. E ali a Anabel, naquele hospital, sofrendo dores, e uma hora ela diz: mãe, eu estou pronta para morrer, eu não aguento mais essa dor. Mas ela fala de Jesus para aquela menininha que está com câncer. E ela dá para aquela menininha a cruz dela para dar esperança para aquela outra menininha. E no final do filme, é tão lindo aquele filme, irmãos, porque no final daquele filme, a mãe da Anabel está testemunhando do milagre de Deus na vida da Anabel. Estou dando spoiler do filme para os irmãos, mas o filme é lindo. Está testemunhando do milagre de Deus curar a Anabel. E alguém diz assim: ah, eu não acredito nisso. E aí o pai daquela menininha que estava com a Anabel no hospital levanta e diz: mas eu acredito, porque a minha filha estava no hospital com a Anabel falou de Jesus para ela, e ela morreu, mas os últimos meses de vida da minha filha foram diferentes. Boas novas, irmãos. Nós precisamos compartilhar e receber as boas novas de Jesus com alegria em nossa vida. Nós temos um texto maravilhoso em Ezequiel 33 que nos fala do atalaia de Deus. E falando do atalaia de Deus, o texto bíblico diz assim: meu atalaia, se eu disser ao perverso: ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu mau caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Somos atalaias de Deus. Somos atalaias de Deus. Não é bom que guardemos as boas novas
somente para nós. Vamos compartilhá-las com o mundo que tem caminhado sem conhecer as boas novas de Cristo. E eu termino lendo de novo o texto de o que aqueles leprosos disseram uns para os outros. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos? Se esperamos até a luz da manhã, não espere para compartilhar boas notícias. Seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos. Vamos e anunciemos que Deus, o nosso Deus, cuida do seu povo. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e Deus lhe dê oportunidade de falar de Jesus àqueles que você ama e que ainda não conhecem as boas novas de salvação do nosso Jesus, do nosso Pai eterno, que está sempre ao nosso lado. Deus abençoe você.